Bom, vamos lá, galera. Nessa aula a gente vai começar a falar de astronomia, voltados principalmente a três corpos celestes, que é a Lua, a Terra e o Sol. Estudar como eles se relacionam e como um pode influenciar o outro. A astronomia ela é um ramo da ciência em que ela vai se preocupar em estudar tudo aquilo que existe e ocorre acima da atmosfera do nosso planeta, ou seja, no espaço. Então, estrelas, os planetas, cometa, meteoro, buraco negro, matéria, todas essas coisas que a gente vê sempre nos documentários da Discovery é estudo da astronomia. Está fora do nosso planeta, é a astronomia que vai estudar. A astronomia é muito importante historicamente porque ela é estudada há muito tempo e vários conceitos que hoje a gente utiliza, eles existem por causa da astronomia. Então, o conceito de calendário, por exemplo, de medição de tempo, era feito com estudos astronômicos. Então, o conceito de dia que a gente tem hoje, de 24 horas, ele surgiu devido ao espaço de tempo entre um nascer do Sol e do outro, que é um evento astronômico, um evento que acontece devido ao movimento que os corpos celestes têm no céu. Então, o conceito de mês, o conceito de ano, o conceito de dia, foram extremamente importantes para os povos do passado, saber a época de plantar, saber qual época chovia, qual época era seco, são decorrentes da astronomia. As grandes navegações também. No passado, não tinha bússola, não tinha GPS, as pessoas se direcionavam e sabiam as direções baseados na posição das estrelas. Então, por exemplo, o Cruzeiro do Sul é uma constelação de estrelas que sempre vai aparecer na direção sul. Então eram utilizadas as posições para se locomover. E muitos eventos importantes biologicamente também decorrem de eventos astronômicos. Então, a extinção dos dinossauros, um dos fatores que ocasionou isso foi a queda de um meteoro no nosso planeta. Então, a astronomia ela influencia diretamente a vida no planeta Terra. Atualmente, a principal preocupação da astronomia é saber a origem do nosso universo e o que vai acontecer com ele. A gente tem uma ideia de que tipo, a gente quer viajar para outros planetas, ainda não é a prioridade, porque a gente ainda não tem tecnologia para sobreviver nesses lugares. Mas muito entender de onde veio o universo, o que vai acontecer com ele, quais foram as condições em que a vida começou e coisas desse tipo. Focando um pouco na Lua, que agora é o tema da nossa aula. O conceito de mês, por exemplo, ele é decorrente de eventos lunares. Não sei se vocês já repararam, mas no céu a luminosidade da Lua vai mudando no decorrer do mês. Lua cheia, lua minguante, lua crescente. Essas mudanças na luminosidade da Lua, que se repetem a mais ou menos cada 29 dias, foi daí que surgiu o conceito de mês. O mês lunar, como é conhecido, é o período entre uma lua cheia e outra, cerca de 28, 29 dias. Quem mora na praia ou vai na praia sabe que nas praias a gente tem as marés, são aqueles momentos em que a água do mar sobe ou desce. É um evento também decorrente da Lua. Sol, Terra e Lua têm uma atração entre elas, que dependendo da movimentação que eles fazem, essa força acaba puxando a água do mar junto. Por isso que a água do mar sobe, devido a essa força de atração que tem os dois. Além disso, a Lua também é importante porque ela é um escudo. Muitos meteoros, muitas crateras que a gente vê na Lua hoje, poderiam ter atingido a gente no planeta Terra. Então a Lua ela também é um escudo protetor da Terra, impedindo que diversos meteoros colidam com a gente. A gente acredita que a Lua ela surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos e surgiu devido ao impacto ou de um meteoro. Alguns acreditam que o meteoro se chocou na Terra quando ela estava se formando, ou de um planeta que tinha aqui há muito tempo atrás, que eles acabaram se chocando esse planeta com a Terra com a Terra, né? Há muito tempo atrás. E nesse choque, ele acabou jogando muitas rochas pro espaço e essas rochas se agruparam formando o que é a Lua hoje, que é o que está mostrando aqui nessa figura. Os corpos se chocando, liberando muitas rochas para o espaço, formando a Lua que a gente conhece hoje.
Se a gente vai ver uma das evidências desse processo, é que a composição das rochas do planeta Terra e da Lua são muito semelhantes, indicando que provavelmente no passado elas tiveram alguma origem em comum para explicar essas rochas iguais. A Lua hoje a gente dá o nome de satélite natural para ela. E para qualquer outro corpo que exista no espaço, em que ele não possua luz próprio e que ele vai girar ao redor de outro corpo celeste. Então a Lua ela é um satélite natural porque ela não tem luz própria, a gente vai explicar depois da onde que vem a luz da Lua, e que ela gira em volta de um outro corpo celeste. No caso, a Lua girando ao redor da Terra. A Lua ela faz movimentos no espaço. Ela faz dois tipos de movimentos. Um é o movimento de rotação, que é ela girando ao redor dela mesma. Demora cerca de 27 dias para ela dar uma volta completa. E ela tem um movimento também, eu sempre me confundo com essa câmera, de revolução, ou também conhecido como translação, que é a volta que ela dá ao redor da Terra. Curiosamente ou não, esses dois movimentos de rotação e de revolução, eles demoram 27 dias para acontecer. 27 dias para dar uma volta ao redor da própria Lua e 27 dias para dar uma volta ao redor da Terra. Como os tempos são iguais, a gente sempre vai ver a mesma face da Lua apontando para a Terra, porque elas estão girando na mesma velocidade. Então a gente diz que no caso da Lua, a gente tem essa face que está sempre apontando para a Terra, a gente chama ela de face visível, que é a imagem da Lua que a gente sempre vê no céu. Por trás, a gente tem a face oculta da Lua, que a gente nunca vê, devido a essa sincronização nos movimentos. Como nunca vê, a gente costuma chamar ela de face oculta da Lua, que não aparece porque o tempo de rotação e revolução lunar são sincronizados. As fases da Lua, ou seja, essas mudanças que a gente vê na luminosidade da Lua ao longo do mês, elas acontecem devido à posição que a Lua está girando ao redor da Terra e como ela reflete a luz do Sol. A luminosidade que a gente vê da Lua não é própria dela, ela não tem luz própria. A gente só consegue ver a luminosidade dela quando a luz do Sol está batendo na Lua e refletindo. Daí a gente vê. Então, existem posições que enquanto a Lua está girando ao redor da Terra, em que ela vai estar completamente iluminada, a face visível dela. Vai estar toda refletindo a luz do Sol que está batendo nela. Quando isso acontece, a gente diz que a Lua é cheia, porque ela está com a máxima luminosidade, que vem dessa luz do Sol. Daí a luminosidade, conforme ela vai girando ao redor da Terra, que é o que está acontecendo aqui, ela vai recebendo menos luz. Conforme a luz vai diminuindo, a gente chama essa fase de lua minguante. A luminosidade vai caindo. Chega um momento em que a Lua, a face visível dela, não vai estar recebendo nenhuma luminosidade do Sol. Vai estar escura. Então a gente chama de lua nova. Ela vai continuar girando, a face visível vai começar a aumentar a luminosidade que ela recebe, e a gente chama essa fase de lua crescente, porque a luminosidade está aumentando. No momento em que ela chegar numa posição em que a face visível da Lua vai estar toda iluminada, voltou para a Lua cheia. Essas fases elas se repetem ao longo de mais ou menos 28, 27 dias. E elas acontecem no mundo todo. O que muda é que, dependendo da posição em que você está no planeta, a forma com que a luminosidade vai mudando, o ângulo, a posição, pode mudar. Então, que nem, por exemplo, aqui no hemisfério sul, que é o que a gente mora, quando está na lua nova, a luminosidade, aqui ó, você pode ver que ela está começando a crescer da esquerda para a direita. Já no hemisfério norte, a luminosidade ela começa a crescer aqui da direita para a esquerda. Então, as fases da Lua são as mesmas, mas o ângulo, a forma como a luminosidade vai aumentando ou diminuindo, varia de acordo com a posição em que a gente está no planeta. Falar agora um pouquinho dos eclipses. Os eclipses são eventos em que um corpo celeste vai entrar na frente do outro e vai fazer uma sombra. Então, por exemplo, quando a gente tem um eclipse solar, que é aquele que o Sol apaga, quer dizer que algo entrou na frente da luz do Sol
e daí ele fez uma sombra. Por isso que a gente vê uma luminosidade menor. Existem dois tipos de eclipses e eles acontecem de acordo com dois conceitos importantes na astronomia, que é o conceito de umbra e o conceito de penumbra. Olhem aqui nessa imagem. Que nem, por exemplo, aqui a gente está mostrando um caso de que a Terra está na frente do Sol. Ou seja, ela vai causar uma sombra aqui na Lua. Essa sombra, existem regiões em que a luminosidade ela realmente não tem nenhuma luminosidade. Está realmente totalmente escuro. Essa região que não tem nenhuma luminosidade na sua sombra, a gente chama de região de umbra. Ao redor dela, a gente tem uma região que também é sombreada, mas não é totalmente sem luz. Ela apresenta uma quantidade de luz reduzida. Essa região, que ela tem a luminosidade reduzida, a gente chama de região de penumbra. Então, quando acontece um eclipse total, que é aquele que, por exemplo, o Sol apaga totalmente, quer dizer que naquela região está acontecendo uma região de umbra, ou seja, está totalmente sem luminosidade. Quando a gente tem um eclipse em que parte só do corpo celeste perde a sua luminosidade, quer dizer que ele está passando por uma região de penumbra. Luminosidade reduzida, não perde totalmente. Então, que nem, por exemplo, no caso dos eclipses solares, a gente pode classificar eles em dois tipos. Eclipse solar é aquele em que a luminosidade do Sol é reduzida, e o eclipse lunar é aquele que acontece quando a luminosidade da Lua é reduzida. O eclipse lunar ele vai acontecer quando a Terra ela passa na frente, a Terra ela passa entre o Sol e a Lua. Então a Terra faz uma sombra na Lua, diminuindo a luminosidade dela. Então ela pode ser total, quando toda a Lua vai passar por uma região de umbra, ela vai perder a luminosidade dela, ou pode ser parcial, quando for só uma parte dela, que nem está mostrando aqui. Já o eclipse solar, ele vai acontecer quando a Lua passa na frente do Sol e da Terra, passa entre o Sol e a Terra. Então, mesma coisa. Vai ser um eclipse do tipo total quando toda a luminosidade da Lua, do Sol, perdão, reduzir, tiver zero luminosidade. E vai ser parcial quando apenas parte dessa luminosidade for perdida. Então, que nem nessa imagem que está mostrando aqui. A Lua está na frente do Sol. Tem uma região que vai ser eclipse total, porque ele está totalmente sem luz. Vai ter outras regiões no planeta em que a gente vai ter um eclipse parcial, em que a luminosidade do Sol vai estar somente reduzida, não vai apagar totalmente. Estações do ano também são eventos relacionados à astronomia, ao movimento que o Sol, a Lua e a Terra fazem no espaço. Eles acontecem devido a dois principais movimentos que a Terra faz, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz de girar em volta dela mesma. Então ela fica lá girando. O que acontece é que a Terra ela é levemente curvada. Ela não é um giro totalmente reto. Ela é um pouquinho curvadinha na hora de girar. Então ele fica girando assim, ó. E essa inclinação que a Terra tem, ela é um dos efeitos causadores das estações do ano. Por quê? Que nem, por exemplo, aqui nesse planeta que está girando infinitamente. Vocês podem ver que o hemisfério sul, que é essa parte aqui embaixo, ela recebe mais luz do Sol do que a parte no norte. O que isso quer dizer? Como aqui tem mais luz, aqui tende a ser mais quente. É aqui que acontece o verão. Já em cima, que tem menos luminosidade, ele é mais frio. É aqui que acontece o inverno. Então, o inverno, quais são as características? Como recebe menos luz do Sol, temperatura é reduzida e a duração do dia é menor, porque a quantidade de luz que recebe do Sol é menor. Já no verão, como recebe mais luz do Sol, a temperatura é maior e a duração do dia também, porque recebe mais luz. É isso que faz com que as estações no ano sejam invertidas,
no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, por exemplo, quando é verão aqui, é inverno lá, no norte. Quando é inverno aqui no sul, é verão no norte. Quando é primavera no sul, é outono no norte. Quando é outono no sul, é primavera no norte. Faz com que as estações sejam invertidas. Além disso, a gente tem um outro movimento que também influencia nas estações do ano, que é a translação. A translação é um movimento que a Terra faz de girar ao redor do Sol. Então tem a rotação, que é girar em volta dela mesma, e a translação, que é ela girando ao redor do Sol. É esse movimento de translação, que dura um ano, que faz com que as estações do ano se repitam depois de um ano. Então o que acontece? Por exemplo, observe essa imagem que está aqui em A. Nessa fase do ano, nesse período, a gente vê que o hemisfério sul está recebendo mais luz do Sol do que o hemisfério norte. Então, aqui nessa época do ano, verão no sul, inverno no norte. É o que acontece no mês de dezembro, lá para o dia 20 e 21. Já em B, aqui eles vão receber quantidades semelhantes de luz. Então, vai ser outono no sul, primavera no norte. Chegou do outro lado, inverteu. Então, ó, o norte recebe mais luz e o sul recebe menos. Então, no norte vai ser inverno, no sul... no norte vai ser verão, no sul vai ser inverno. Continuou dando a volta, vai chegar na D, onde a luminosidade ainda é semelhante. Então, primavera no sul, outono no norte. Voltou para A, as estações do ano se repetem. É um movimento de translação que faz com que as estações do ano sejam eventos cíclicos e se repitam ao longo do tempo. Além disso, a gente tem dois conceitos que a gente chama de solstício e equinócio, que são épocas no ano em que a gente vai analisar a luminosidade que incide no planeta. Os solstícios eles acontecem quando existe uma diferença muito grande da quantidade de luminosidade no sul e no norte. Já o equinócio vai ser a época do ano em que tem a mesma luminosidade, tanto no sul quanto no norte. Então, em dezembro a gente vai ter solstício, ou seja, no sul, que vai ser verão, vai ter o dia mais longo do ano. No norte, que vai ser inverno, vai ter o dia mais curto do ano. Chegou em B, que eles vão receber a mesma luminosidade, vai ter o equinócio. Então vai ser equinócio de outono no sul, equinócio de primavera no norte. Chegou em C, inverteu. No norte vai ser verão, porque está mais próximo do Sol, está mais inclinado em direção ao Sol. No sul vai ser inverno. Então, no norte vai ter solstício de verão, dia mais longo do ano. No sul, solstício de inverno, dia mais curto do ano. Chegou aqui em D, vai receber a mesma luminosidade, tanto no sul e no norte. Equinócio de primavera no sul, equinócio de outono no norte. Então, solstício, a gente vai ver a duração do dia, pode ser dia mais longo, se for no verão, dia mais curto, se for no inverno, e os equinócios, dia do ano em que a luminosidade vai ser a mesma, no norte e no sul, e o dia também, dias e noites com a mesma luminosidade, mesmo tempo. Bom, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me escrevam, mandem cartas, cartinhas de amor, pode ser também.